pessoal, na sequência aí as nossas gravações aí de videoaulas do cálculo 3, né? E nós estamos aí na questão número 2 da aula 9. Então a questão traz a seguinte equação para que a gente possa resolver. Essa é uma equação homogênea, né? O método da gente verificar se ela é homogênea ou não consiste em a gente chamar esse primeiro termo aqui, que está junto com o dx nosso aqui, de m de x, y, né? M de xy. E então m de xy é igual a 8y mais 10x. E aí o nosso x, ele fica sendo lambda x. E o nosso y fica sendo lambda y, né? E a gente faz as substituições aqui. Então a gente vai ficar tendo m de lambda x, lambda y igual a 8, aqui, lambda y mais 10 lambda x. E com isso aqui a gente consegue colocar em evidência, né? Então, lambda vezes 8y mais 10x. Então, a gente consegue dizer o seguinte, que m de lambda x, lambda y é exatamente igual a lambda m de xy. Por isso, essa parte que nós fizemos aqui, né, a gente já pode considerar homogênea. Mas a gente vai ter que fazer a mesma coisa com a segunda parte, que a gente pode chamar de n de xy, que é 5y mais 7x. É evidente que depois que eu fizer toda essa substituição aqui, né, e fizer os cálculos, a gente vai chegar nesse resultado. N de lambda x, lambda y é igual a lambda de n de xy. Eu não preciso nem fazer todo esse procedimento, que é exatamente igual ao do m. O lambda em evidência, né? E ambos, os dois aqui, né? As duas partes, estão elevadas à primeira potência. Então significa que o grau de homogeneidade da nossa função, da nossa equação, aliás, é 1. A gente tem uma equação diferencial homogênea de grau 1. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar, né, antes de começar a resolver. E agora vamos partir então para a resolução. Para a gente poder resolver essa equação diferencial, o primeiro passo é chamar o y de Vx, ou poderia ser o x de Vy, tanto faz, né? No caso, eu vou fazer o meu y igual a Vx. Muito bem. Feito isso, o meu dy dx, eu vou derivar essa funçãozinha aqui, né? Ela vai ficar dv dx, que eu estou derivando em relação a x. Então, eu preciso fazer a derivada de v é 1, né? Só que pela derivação implícita, eu tenho que encostar nesse 1 o dv dx, vezes o x sem derivar. Mais, agora, o v sem estar derivado, vezes a derivada do x, que é 1.
Aí eu não preciso encostar dx, porque dx é 1 também. Então, pronto. E aí, a resposta disso vai ficar dy igual. Se eu passo esse dx para cá, ele vai se eliminar com esse. Então, aqui vai ficar x dv mais v dx. Então, essas duas coisas aqui, ó, essa substituição e essa são essenciais nesse processo. E eu só posso fazer essas duas porque eu estou diante de uma equação homogênea. Se fosse um outro tipo de equação, eu faria outro tipo de substituição, né? Bom, muito bem. Então vamos à substituição. Então a gente vai escrever 8vx mais 10x vezes dx mais 5vx mais 7x e agora dy, só que o dy está aqui, né? X dv mais v dx. Tudo isso igual a zero. Bom, maravilha. Essa é a substituição que eu tinha que fazer. Aí a gente observa o seguinte, que em todos os termos aqui, ó, a gente tem justamente o x, né? E por eu ter feito aquela questão do lambda toda lá, que eu ter feito que ela é uma função, uma equação homogênea, aqui eu vou poder dividir justamente por x elevado à primeira, né? E esse 1 aqui, a gente sempre tem que observar que ele acompanha o grau de homogeneidade. Então, já que o grau dela é 1, eu vou poder dividir por x a primeira. Então, eu vou ficar tendo 8v mais 10 dx mais 5v mais 7 x dv mais v dx. Tudo isso igual a zero, né? E agora eu vou observar o seguinte. Primeiro eu vou fazer essa distributiva aqui. Então eu vou ficar com 8v dx mais 10 dx mais 5v x dv mais 5v ao quadrado dx mais 7x dv mais 7v dx igual a zero. Então aqui eu simplesmente apliquei 8v vezes dx, 8v dx, 10 dx, 10 dx, 5v x dv, 5v x dv, 5v ao quadrado dx está aqui, 7x dv e 7v dx, está tudo certo. E agora eu tenho que separar os que tem dx aqui, ó. Na verdade eu vou colocá-los em evidência, né? Essa turminha do dx. Então eu vou escrever 8v mais 10, 5v ao quadrado aqui, 7v, tudo isso dx, mais
os que sobraram aqui, né? Que são do dv. Na verdade, esses dois. Então, quem sobrou, mas só que a gente observa o seguinte, que aqui tem x e aqui tem x. Então, já vou pôr esse x em evidência e vou colocar 5v mais 7 dv igual a zero. Porque aí fica mais fácil da gente visualizar que elas já se tornaram equações separáveis, né? Então essa foi a finalidade da substituição que a gente fez, cair numa equação diferencial separável. E aí então a gente vai poder escrever 1 sobre x dx mais 5v mais 7, tudo isso dividido por 5v ao quadrado mais 8 mais 7, 15v mais 10. Tudo isso aqui é dv, né? Tudo isso igual a zero. O fato é que a gente vai ter que aplicar a integral nesse termo e aplicar a integral nesse termo. E aqui já é imediato, né? Agora aqui não. Aqui a gente vai ter que fatorar esse termo. Vai ter que fazer uma fatoração disso aqui para poder ter uma distribuição aí para resolver essa integral. Bom, o primeiro passo para fatorar isso aqui é fazer o delta, né? Descobrir o V' duas linhas, né? Esse processo aqui eu vou economizar, né? Porque o delta, nessa altura do campeonato, então o V' meu vai ser menos 2. E o V duas linhas vai ser menos 1, certo? Isso aqui eu adquiri fazendo delta, como se isso aqui fosse uma equação de segundo grau, né? Igualando a zero, tirando o A, o B e o C e fazendo o delta. Beleza, e aí tem um termo, tem uma maneira, né, da gente escrever, que é AX menos X' vezes X menos X duas linhas. Esse é um tipo de fatoração que a gente faz, né, com esse tipo de equação de segundo grau. Então, como que vai ficar? O meu A é 5, né? Então, eu vou ter 5x mais 2, né? X mais 2 e x mais 1. É claro, aqui eu fiz com x, mas é v, né? É a mesma coisa. Eu só estou usando a fórmula aqui para descobrir minha nova maneira de escrever essa equação. Então, vamos escrever tudo isso de novo. Então, a gente vai ficar tendo integral de 1 sobre x dx mais. Só que aí é o seguinte, nessa parte aqui, ó, a gente pode separar no meio, né? Então, a gente fica tendo integral aqui de 5v sobre 5v mais 2, v mais 1, mais integral, a propriedade tem uma propriedade da integral que me permite
fazer essa separação quando tem uma soma, né? Mas a integral do 7 sobre quem? Sobre, de novo, 5v mais 2v mais 1. Lembrando que se eu aqui tenho dv, e aqui também tem o dv, e tudo isso igual a zero. Lembrando que se eu for fazer essa soma, eu conservo o denominador, que é isso, exatamente igual a isso, e somo os numeradores. Então eu volto na mesma. Então não estou fazendo nada que não possa ser feito. Muito bem. Agora eu vou só dar uma simplificadinha. Eu vou escrever novamente, né, 1 sobre x dx mais as constantes elas podem sair fora da integral, mas essas duas constantes aqui, ó, tá tão moleza que elas não precisam nem sair. Eu já faço a simplificação delas. Agora essas duas de cá, elas têm que sair. Então aqui vai ficar para me resolver o seguinte: v dividido por v mais 2, v mais 1, mais 7/5 da integral de 1 sobre v mais 2 e v mais 1. Tudo isso igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou copiar só esse trecho e esse. Beleza. Então isso aqui é só uma parte da nossa resolução, né? Seguindo então. Nós vamos resolver isso aqui por frações parciais. E aqui também. Frações parciais. Bom, vamos lá. Então, para resolver, nós vamos dizer assim, ó, v sobre v mais 2, v mais 1 é igual a sobre v mais 2 mais b sobre v mais 1. E aí, por aquela propriedade, aquela regra, né, da gente fazer a divisão de frações, aí, a soma entre duas frações, a gente faz o mínimo de todos esses termos, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, o mínimo de tudo isso aqui é um termo desse aqui, v mais 2 e v mais 1. Dividido por tudo isso dá 1. E 1 vezes v vai dar v. Aqui, esse termo dividido por esse dá v mais 1. Então, aqui a gente vai ficar com a v mais 1. E aqui a gente vai ficar com b, v mais 2. A verdade é que aqui sempre fica trocado mesmo. E aí eu vou escolher menos 1 para mim poder zerar. E eliminar o a e descobrir o b. Então se eu escolher menos 1 aqui, menos 1 mais 1 é 0. Aqui vai ficar igual a menos 1. Menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 é 1. O meu b vai ficar valendo menos 1. Porque aqui dá 0, aqui vai dar 1, mas do lado de cá estava menos 1, então b deu menos 1. E agora vamos descobrir o a. Para descobrir o a, nós vamos colocar menos 2 aqui. Aqui vai dar 0, então, menos 2 mais 2 é 0, 0 vezes b é 0. Já que aqui está o menos 2, com mais 1 vai ficar menos 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Só que aqui também está menos 2, então menos com menos vai ficar mais. Então o meu a, ele vai valer 2, positivo.
meu A vale 2. Maravilha. Então aqui eu já consegui descobrir o meu A e o meu B. Agora eu vou fazer isso para esse lado de cá. Só que aqui tem uma diferença. Vai ser 1 sobre V mais 2, V mais 1, igual a A sobre V mais 2 mais B sobre V mais 1. O procedimento é semelhante. O mínimo de tudo isso aqui dá V mais 2, V mais 1. E V mais 2, V mais 1 dividido por V mais 2, V mais 1 é 1, vezes 1 é 1. Agora, todo esse termo dividido por esse vai dar A, V mais 1, mais B, V mais 2. Eu vou escolher menos 1 aqui, vai dar 0. Se eu escolher menos 1 aqui, aqui o meu B vai dar exatamente igual a 1 positivo. E o meu A, se eu escolher aqui menos 2 vai dar 0. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, meu A vai ficar sendo menos 1. Bom, maravilha, né? Agora é só eu fazer a substituição, né? Ao invés de escrever essa integral aqui desta forma como ela está, eu escrevo ela nesse formato aqui. Substituindo menos 1 aqui no B e substituindo 2 aqui no A, colocando aqui dentro da integral. E o mesmo procedimento com essa, né? Ao invés de escrever dessa maneira, que estava aqui, eu utilizo esse formato aqui para escrever minha integral e no lugar, só que aí no lugar do A eu vou escrever menos 1 e no lugar do B eu vou escrever mais 1. Então vamos para a página próxima aí para fazer esse procedimento. Só que aí eu já vou aproveitar o ensejo e escrever inteira a expressão para não esquecer, né? Aquela outra parte. O começo era assim: integral de 1 sobre x dx, aquela partezinha que eu deixei para trás, mais integral de 2 sobre v mais 2, mais. E aí, quando a gente tem uma soma, a gente pode separar as integrais. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre v mais 1. Aqui tem o dv, né? Que eu esqueci de colocar. E aqui tem o dv também. Mais. Agora, essa era a parte que os 5 se eliminaram, né? Agora tem os 7 quintos, que essa parte que não foi eliminada. E aí é bom eu abrir a chave, porque ele vai pegar um termo grande aqui. Então aqui vai ficar menos 1 do A, né? V mais 2. dv aqui. Mais a integral de 1 sobre v mais 1 dv. Fecho aqui a chave, igual a 0. Maravilha, essa é o que a gente precisa resolver para terminar. Estamos quase terminando aqui essas integrais. Elas já agora todas aqui são fáceis de resolver, né? Tudo é bem simples. Quando a gente tem aqui um termo no denominador e no numerador a gente tem a derivada dele, então a integral é o ln. ln de x nesse caso. Mais, aqui esse 2 sai fora da integral, né? Então 2 ln de v mais 2. E aqui a gente fica com menos
ln de V mais 1. Aqui nós temos mais 7/5 de... Aqui eu esqueci do menos, vou colocar o menos aqui dentro. Menos ln de V mais 2, né? Vou abrir uma colchetezinha aqui. Aqui mais ln de V mais 1 igual a 0. Aliás, igual a 0 não, porque aqui a gente pode, já que aqui precisa da constante, então eu vou escrever ln da constante, que também continua sendo uma constante. Agora eu vou só tirar esse parênteses aqui, esse colchete. ln de x mais 2, ou melhor, já vou melhorar isso aqui também. ln de v mais 2 elevado ao quadrado, menos ln de v mais 1, aqui menos ln de v mais 2 elevado a 7/5, mais ln de v mais 1 elevado também a 7/5, porque esse 7/5 está multiplicando as duas partes, né? Igual a ln de c. Bom, agora tem mais um trecho aqui que eu vou economizar, né? Aqui a gente teria que colocar ln, fazer o que for para multiplicar, colocar multiplicando, o que fosse para dividir, colocar dividindo, né? E para depois eliminar os ln's. Eu já vou adiantar um passo, eu já vou fazer a simplificação deles aqui, né? Simplificar todos os ln's, mas lembrando que não vai ficar soma nem subtração, né? Tem um passo que a gente tem que fazer aí na propriedade de logaritmo e vai ficar no seguinte: aqui deu x vezes o v mais 2 elevado ao quadrado dividido por v mais 1, e aqui v mais 2 elevado a 7/5, né? E aqui em cima v mais 1 elevado a 7/5, tudo isso igual a constante. Bom, e aí o v mais 2 a gente faz a subtração do expoente fracionário, e o v mais 1 a gente também faz a subtração. Então a gente vai ficar com x vezes v mais 2 elevado a 3/5, né? V mais 2 elevado a 3/5 vezes v mais 1 elevado a 2/5, exatamente, igual a nossa constante. Na verdade aqui ficava, quando a gente subtrai aqui, vai ficar menos 3/5 na parte do denominador, depois ele sobe e fica positivo, né? E aqui na subtração do v mais 1, ele já fica positivo na parte de cima. Então aqui está tudo certo. Agora, para a gente conseguir mais uma simplificação aí, né? Nós vamos, deixa eu só copiar isso aqui, tá quase no fim.
Beleza, agora é o seguinte, a gente vai fazer elevar tudo isso à quinta, elevar a quinta, elevar a quinta e elevar a quinta aqui. Fazendo isso a gente consegue eliminar esse expoente fracionário e consegue ficar com isso aqui, x vezes v mais 2 elevado à terceira vezes v mais 1 elevado à segunda igual a c elevado à quinta. Bom, e aí a gente tem que relembrar que o nosso y é igual a vx, então que o nosso v é igual a y sobre x. E aí façamos a substituição. O meu v vai ser y sobre x mais 2 elevado à terceira. E o meu v vai ser y sobre x mais 1 elevado à segunda, igual a c elevado à quinta. E aí, fazendo a operação na fração, a gente fica tendo o seguinte, x, y mais, aqui é 1, né? Então, aqui vai ficar 2x elevado à terceira, vezes nosso x aqui, y mais x elevado à segunda, igual a c elevado à quinta. Aqui só um trechinho que eu esqueci, né? Aqui é elevado à quinta. Senão dá tudo errado. Então aqui deu x à terceira mais x à segunda, que dá x à quinta. E aí, para nossa surpresa, tudo aqui se elimina. Até escrevi errado no final aqui. Aí, y mais 2x elevado à terceira vezes y mais x elevado à segunda igual a c elevado à quinta. Bom, tem o a quinta, mas se não quiser pôr o a quinta também nem precisa, porque é uma constante. A constante, a quinta ou a constante sozinha é a mesma coisa. Então tá aqui a nossa resposta. E essa é a nossa resolução da questão número 2, né?